Uma moça sentada em um banco de praça que vê passar diante dela voando uma outra mulher com asas de borboleta. Isso é fantasia ou é ficção científica? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo de hoje aqui tem o propósito de responder a diferentes questões que normalmente eu recebo, muitas delas vindo de professores e professoras que tentam explicar para os seus alunos do ensino fundamental e ensino médio quais são as diferenças entre fantasia e ficção científica. E essas perguntas também vêm por vezes de escritores e escritoras que estão começando nessa caminhada com fantástica, às vezes até escreve, mas decidiu começar a escrever literatura fantástica e fica nessas dúvidas assim, mesmo porque isso é algo que eu sempre falo aqui no Fantástico Cursos, as fronteiras, como toda boa fronteira, as fronteiras se convidam ao atravessamento, né? Quando a gente fala de literatura fantástica, essas fronteiras sempre são atravessadas entre a fantasia, ficção científica, o gótico, o horror, o weird e tudo mais, tá? Então, nesse propósito nesse vídeo aqui, eu vou abordar um dos elementos que distingue o que é fantasia e ficção científica. Estou falando porque existem vários elementos, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar os elementos que constituem um texto fantástico, eu tinha que falar também dessa junção, essa articulação entre espaço, ambiente e também a própria atmosfera. Como é que esses três elementos, dependendo de como é que você trabalha, joga o texto para um lado ou para o outro. Mas aqui eu vou falar mais na questão do próprio elemento, do elemento fantástico, né? E essa é uma das diferenças para diferenciar ficção científica e fantasia, que é a constituição do elemento fantástico. Esse elemento fantástico que subverte, que descontinua a realidade conforme nós conhecemos. E esse elemento fantástico, ele apresenta diferentes nomes dependendo do teórico, da teórica que a gente está falando, né? Pode ser elemento insólito, elemento sobrenatural, elemento fantástico, elemento meta-empírico, ou então ainda o novum, né, para falar de ficção científica, mas eu estou tratando aqui para você entender, no sentido geral, é o elemento que aparece na trama, que está na narrativa, que faz com que a gente perceba que não estamos lidando com uma história que se passa na nossa realidade cotidiana, do nosso dia a dia, né, conforme trabalhado na literatura realista, vamos dizer assim, né? E nesse ponto, volta o exemplo novamente da jovem sentada num banco de praça que vê passar diante dela voando uma moça com borboleta. E aí que é o ponto. Se estamos nessa situação, como é que essa jovem sentada na praça, sentada no banco, ela observa esse elemento? E aí, essa apresentação, né, essa apresentação do que ela fala, nesse caso aqui, ajuda a gente a entender se é fantasia ou ficção científica. Então, vamos para a situação 1. A jovem está lá, lendo sua revista, fazendo qualquer atividade, e vê passar a moça voando. E justamente na revista, no jornal que ela estava vendo ali, acompanhando, ela descobre que houve um acidente de vazamento químico, houve vazamento de produtos químicos que vinham do laboratório, de um quartel, do local secreto militar e tudo mais, onde houve suspeitas de experiências e tal, e aí soube que diversas pessoas foram atingidas, né? Causando mutações dessas mesmas pessoas. Então, quando essa jovem vê passar diante dela uma moça voando, o que ela fala? Essa deve ser uma das pessoas que foram afetadas por aquele acidente radioativo, aquele acidente químico, e tá aí, olha aí, criando novos seres. Então, nesse aspecto aqui, a gente está no universo da ficção científica. E aí eu tô dando esse exemplo para você, esse farrapo de explicação científica, porque a ficção científica tem diferentes níveis e ela pode se alicerçar, mas ela sempre precisa ter uma relação com algum elemento conectado com o elemento científico. E lembrando, gente, quando eu falo elemento científico aqui, está dentro do enorme campo de experiências das ciências humanas, né? Não é só ciência, quando a gente fala ciência, não é só as ciências duras, né? Não é só matemática, física, né? Não é apenas isso, mas são ciências gerais, né? Isso, por exemplo, é o que dá a mesma diferença entre Star Wars e Duna.
No primeiro momento, as duas narrativas trazem histórias ambientadas em planetas distantes, onde a gente tem um herói que vai seguir uma jornada de autodescoberta e por aí vai, num mundo em que é habitado, que é povoado por criaturas fantásticas e onde as viagens são feitas, né, no hiperespaço e tudo mais. Show, as duas são a mesma trama, mas tem diferença. Por isso que Star Wars é fantasia e Duna já é ficção científica. Duna vai se alicerçar em outras ciências. São ciências com a psicologia, tem muitos elementos ali de psicologia junguiana, tem elementos de religiões, né? Então a gente entra também no campo da ciência das religiões. Mas isso é assunto para outro vídeo, diferença entre Duna e Star Wars, por que um é fantasia e outro ficção científica. Mas, nesse primeiro exemplo que eu estou dando, é ficção científica porque a moça encontra no informe de que houve um acidente envolvendo radiação e produtos químicos, um farrapo, elemento que permite a consideração ali de uma extrapolação científica, né? Essa aqui, no caso, a gente está no campo da ficção científica, a ficção científica soft, para usar os termos aqui. Já fiz vídeo aqui sobre a diferença de ficção científica soft e hard, vou deixar marcado em cima, mas ela fornece esse suporte que localiza essa história dentro aqui do campo da ficção científica. Então esse acidente radioativo, químico e tal, é o elemento que vai provocar a descontinuidade dessa história, beleza? Show! Situação 2. Lembremos que novamente essa mesma moça está lá dentro do seu jornal, dentro da sua revista, e vê passar diante dela uma moça com asas voando e tal, asas de borboleta, asas de pássaro e tal, mas vamos pensar em asas de borboleta. O que ela fala? Olha, como é que o tempo está voando hoje, né? As coisas não são mais como antigamente. Já começou a fase, a época das mulheres borboletas, das pessoas borboletas. Então, o que a gente está tratando aqui? O elemento já está no campo da fantasia. Por quê? Imaginemos que esse é um mundo onde, em determinadas épocas do ano, determinadas estações do ano, algumas pessoas sofre uma metamorfose. Algumas desenvolvem asas, outras desenvolvem patas extras, vamos dizer assim, né? Mãos extras, como se fossem aranhas e tal, ou outras qualidades. Então, é um mundo onde, dependendo do ciclo, dependendo da época, as pessoas se metamorfoseiam. Então, nesse aspecto, essa pessoa que está sentada na banca de uma praça, ela não sofre, ela não fica impactada no sentido geral, porque aquele mundo já possui regras específicas, ou seja, o elemento fantástico já é parte constituinte desse universo. Então, num mundo onde você apresenta que tem regras próprias, regras essas que são diferentes das que vivenciamos de nossa realidade, então estamos diante do mundo de fantasia, ou seja, para usar uma classificação todoroviana, né, do maravilhoso, ou seja, é um mundo onde não necessariamente precisa haver, existe a aceitação das coisas como elas são, né? Como na fantasia, ninguém espera-se que no mundo onde haja dragões, ninguém vai se espantar quando aparecem dragões, tá? E lembrando, gente, quando eu falo assim que as regras já são conhecidas, não tem necessidade de explicar, lembramos que fantasia não é zona não, né? Tem regras internas daquele mundo, tem regras de sistemas de magia e tudo mais, né? Sempre importante salientar, porque fantasia não é aquela coisa Deus dará, não. Então, nesse caso aqui, quando essa moça que está sentada no banco da praça fala que ela não se espanta, ela fala, já está na época das moças borboletas, mulheres borboletas, ela já sabe que determinadas pessoas, determinados povos se metamorfoseiam em épocas do ano, né? Então, assim estamos no campo da fantasia. E já que eu estou aqui também, estou falando de fantasia e ficção científica, falar também da diferença entre do realismo mágico, usando esse mesmo caso. Se essa mesma moça está sentada no banco da praça e vê passar diante dela a outra moça lá voando e tal, ela fala assim, olha, a Joana, eu soube ontem pela minha vizinha que o marido da Joana morreu, o marido que vivia batendo nela e tal, finalmente, Joana está livre. Então, o que está simbolizando aí, gente? No caso, essa moça que está voando lá, Joana, com as asas de borboleta, já é um outro sentido. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente vê em Saramandaia, quando o homem
abre suas asas de anjo e sai voando, numa clara alusão, numa crítica ao momento que o Brasil vivia a opressão da ditadura. Então ali é o desejo, o anseio por uma liberdade. No caso ali da Joana voando lá com suas asas, mostra uma libertação de uma mulher que vivia aprisionada por um casamento e que finalmente, com a morte do marido, ela consegue voar, consegue viver, né? Então, o realismo mágico, a gente já entra num contexto em que o elemento fantástico ele é usado para normalizar a realidade apresentada, né? Existe uma convivência entre o que a gente chama de real, problemático, que seja esse termo, e o elemento insólito, o elemento fantástico, o elemento sobrenatural, tá? Então, essa convivência é que fomenta a estrutura do realismo mágico. Show? Então é isso, esse vídeo aqui foi mais curto, foi só para explicar um vídeo introdutório para as pessoas que estão adentrando, ou então que vão ter que explicar esses conceitos sobre as diferenças, e nesse aspecto aqui, lembrando que tem vários, uma das diferenças é qual é o papel do elemento constituinte do fantástico, o elemento que introduz, que subverte o fantástico em relação à nossa realidade. Tranquilo? E aí, o que mais você aponta como diferenças entre a fantasia e a ficção científica? Coloca aí embaixo nos comentários e desde já agradeço sempre pela participação de vocês aqui nos vídeos do Fantástico Cursos. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.